colocar esse óculos pra combinar com o meu estilo de míope. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Brenda Leandra. Faz tempo que eu não posto vídeo mesmo, faz tempo que eu não gravo vídeo. E eu tô aqui, porque eu tô de férias. Bom, gente, eu lembro que no vídeo que eu tinha feito respondendo perguntas dos meus amigos, eu tinha falado que eu ia provavelmente tornar esse canal de livros, porque é uma coisa que eu amo ler, eu amo livros, eu amo tudo que envolva, tipo, livro, eu gosto. E aqui tô eu pra fazer o primeiro vídeo sobre livros. E, gente, eu não vou fazer só sobre livros, só que eu vou começar a dar um rumo de principalmente livros, sabe? Mas se eu surgir alguma ideia sobre alguma coisa diferente, eu vou e falo sobre essa coisa diferente. Eu não vou me limitar até os livros só. Eu vou fazer, tipo, canal de tudo, mas principalmente livros. Bom, vamos começar a falar desse livro maravilhoso. E assim, eu comprei esse box do HP Lovecraft, que eu tinha descoberto esse cara, incrivelmente eu só descobri esse ano por causa da série Supernatural, que eles falam sobre ele, e eu fiquei, interessante. Aí eu fui na livraria e eu fui, tipo, eu tô cheia de livro pra ler e eu não podia comprar livro. Só que eu estava lá com os meus amigos, eu fiquei assim, olhei, tinha esse box, que são 3 livros do HP Lovecraft. Eu só li um deles porque, como eu disse, eu estou no último ano do ensino médio, tá complicado, né? Mas enfim, o chamado de Cthulhu e Outros Contos, A Cor que Caiu do Céu, Sussurros na Escuridão. Todos eles são livros de contos. Eu só li o chamado de Cthulhu e Outros Contos. Eu não sei se é esse o nome do cara, Cthulhu. Mas enfim, se eu estiver pronunciando errado, vocês me perdoem. Mas eu vou continuar falando assim. Mentira, se você quiser falar qual que é o nome correto, eu tô aceitando, porque eu não gosto de falar o nome errado das coisas. Enfim, o que eu li foi esse daqui, que é o chamado Cthulhu. E é sobre ele que eu vou falar. Vou falar um pouquinho de cada conto, que tem... São 6 contos. E agora eu comecei a ler esse daqui, A Cor que Caiu do Céu. Depois, quando eu terminar de ler, eu faço outro vídeo. Aí eu leio esse daqui, que é o Sussurros na Escuridão. Aí quando eu ler esse, eu faço outro vídeo, hein? Acabei não falando. Eu fui e comprei esse livro, eu não podia comprar, eu não tava com tanto dinheiro assim também, mas eu fui e comprei. Por quê? Porque tava numa promoção que tava na metade do preço. Eu fiquei, meu Deus, alguém me segura. E ninguém me segurou, então eu fui e comprei. Porque, mano, uma promoção de metade no preço, você acha que eu não vou comprar esse negócio? São 3 livros de um cara que eu tava procurando e, incrivelmente, ele estava na metade do preço. Eu fiquei, meu Deus do céu, é agora que eu vou comprar, vamos lá. Chamado de Cthulhu. Primeiro conto que tem é basicamente a história do Cthulhu. Tipo, vários outros caras, que eles são tipo deuses, que eles existiram antes da criação do universo. Quando criaram o universo, as pessoas, tipo, no começo acreditavam neles e faziam oferendas. Quando criou o universo, eles ficaram distantes das pessoas. Ficaram meio que, tipo, mortos, congelados. Não entendi direito até agora. Que eles ficaram meio que congelados do lado de fora, bem longe nas estrelas. E eles eram, tipo, deuses de guerra, de matança, de sangue, essas coisas. E eles meio que se jogam, tipo, quando eles morrem ou se congelam, não sei, se jogam por meio de umas pedras meio esquisitas, que aí aparece o narrador e ele começa a falar que ele começou a investigar essas pedras e, tipo, todos os arqueólogos, essas coisas, essas pessoas, eles iam pesquisar sobre essa pedra e eles, tipo, nossa, nunca vi essa pedra na minha vida, não sei o quê. E o narrador, ele tenta procurar, tipo, a origem dessas pedras, e ele descobre algumas pessoas que começam a, tipo, sair lutando com as outras, não lutando, mas, tipo, começam a dança do nada, e também ele vê um pessoal que tá fazendo um ritual meio satânico lá, que eles começam a, tipo, dançar e, sei lá, se tinha gente morta lá, alguma coisa assim, e, tipo, tudo isso envolvia as pedras, porque eles, como eu disse, o Cthulhu e os outros amigos deles, eles eram, tipo, deuses da matança, da guerra, dessas coisas. Então, as pessoas que queriam que eles voltassem, eles tinham que fazer essas matanças, essas coisas. E ele descobre que, tipo, tinha uma lenda que quando as estrelas estivessem aliadas e não sei como, blá 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 blá, eles iriam poder fazer um ritual e o Cthulhu e os seus amigos, eles iriam poder voltar pra Terra e reinar no caos. Então, era essa época, as
pessoas estavam fazendo esses rituais pra poder trazer o Cthulhu, pra poder trazer o Cthulhu e seus amigos de volta pra Terra. E eu não vou falar se eles conseguem ou não, porque, né, eu estrago a história. A música de Eric Zahn, esse daqui eu tive que ler porque eu não vou ser, eu tinha certeza que eu ia errar o nome do cara. A música de Eric Zahn eu achei bem brisado, pra ser bem sincera. De um cara que ele tá contando a história de quando ele era um estudante. Ele procurou uma casa numa rua cujo nome eu não lembro agora. Rua de Alzey. Rua de Alzey. Ok, esse é o nome da rua. Ninguém conhecia essa rua que ele estudava lá numa universidade, que era tipo do lado praticamente a rua. Não do lado, mas tipo, era bem pertinho. Mas sempre que ele falava, eu moro nessa rua, ninguém conhecia. E era uma rua tipo estreita, uns negócios meio louco lá. E o cara, como não tinha dinheiro, ele foi morar lá, né? Porque quando você não tem dinheiro, você mora onde tem. O cara ficou num quarto. Nesse quarto, ele conseguiu ouvir um cara que tocava a noite inteira uma música. E no começo ele fica irritado, porque, tipo, ele fica, mano, eu queria dormir, pelo amor de Deus, deixa eu dormir, para de tocar. Mas depois ele começa a ouvir a música e ele começa a gostar muito da música. Na manhã seguinte, ele encontra o vizinho de cima e ele começa a falar com o cara. O vizinho dele era mudo e ele vai, tipo, o protagonista da história, o narrador da história, ele vai e começa a cantarolar a música, pedindo pra ele tocar a música. Quando o narrador começa a cantarolar a música dele, ele começa a fazer gestos tipo, não canta essa música, pelo amor de Deus. E ele vai e acho que escreve pra ele pra falar tipo, olha, eu não quero que você fique ouvindo. Se você quiser, você pode vir aqui, eu toco às vezes pra você, mas você não é pra ficar ouvindo a música que eu toco de noite. Então, eu vou pedir pra poder trocar em você de quarto e eu vou pagar a diferença pra você. E também esqueci de falar que esse vizinho de cima dele era o único que tinha uma janela que dava pra vista, tipo, da rua. Que dava pra rua inteira. O narrador entra no quarto do vizinho de cima, porque ele foi tocar pra ele. Ele falou de novo, tipo, você pode ouvir, mas você não vai ficar cantarolando essa música pra ninguém. E a janela lá tava fechada tava com a cortina fechada, o narrador tentou abrir, o vizinho dele falou, não, você não vai abrir essa janela, você não vai poder olhar pro lado de fora, você só vai poder ficar me ouvindo. Depois o narrador começa a ir todos os dias pro quarto do vizinho, ficar ouvindo ele tocar, e o resto eu não vou poder falar porque senão vai ser, né, spoiler, mas é basicamente isso. Se chama Dagon, o próximo. E ele, mano, é muito brisado isso. É basicamente, não tem muito o que falar sobre ele, porque ele é curtinho mesmo. Tipo, ele tem isso aqui de página só. E ele é basicamente um cara que ele naufraga numa ilha, aí ele começa a andar nessa ilha, tipo, é uma ilha muito maluca que ninguém consegue explicar como é que ela é, que tipo, a aparência dela não é natural, tipo, não pode ser da Terra. E é um negócio meio complicado, sei lá. Ele tá num lugar... Eu não lembro direito, sério. Eu lembro que ele começa a ficar escalando uns morros, escalando umas coisas. E lá a gravidade, o lugar é tudo louco, tipo, as formas não são naturais. E ele começa a andar na ilha por aí mesmo. É basicamente essa história. Eu achei bem... meio bosta, pra ser sincero. Os gatos de Utah. Esse é o meu conto favorito desse livro. Porque ele é eu amo gato. Eu amo gato. Nossa senhora, eu amo gato. Nesse conto, basicamente, é tipo uns ciganos que vão pra esse Utah. E nessa cidade tem um casal de velhos que eles são meio estranhos. Eles moram lá num lugar e sempre que um gato vai pra esse lugar, pra casa deles, ou passa por perto, que eles moram no cemitério. Sempre que algum gato desaparece, os donos eles já começam a chorar, porque sabem que morreram. Porque aqueles velhos, eles sempre matavam os gatos que estavam perdidos pela rua. Sempre. Vamos parar de mandar mensagem? Obrigada. Sempre matavam os gatos que estavam perdidos na rua. Por quê? Porque, não sei, eram doentes mentais, eu odiei esse casal. Tinha um menininho que ele tinha o quê? Um gato, obviamente. Esse menininho, ele era muito apegado com esse gato, porque, se eu não me engano, os pais dele tinham morrido, e o gato era o único ser que ele, tipo, amava muito, e que amava muito ele, saca?
Até que um dia acontece o quê? O gato some. E faz o quê? Morre. Porque todo gato que some nessa cidade acaba indo pro cemitério e o casal mata. Um menino, por ser um cigano, tem aquelas crenças loucas lá, ele joga uma maldição, ele faz uma maldição, vão embora, no dia seguinte todos os gatos aparecem e eles começam a ficar xingando o menino, falando, mano, aquele menino fez a maldição e acabaram com os nossos gatos. A gente ama os gatos e agora a gente perdeu os gatos. Depois de passar acho que 3 dias, os gatos todos voltaram. E eles ficaram tipo, nossa, legal, os gatos voltaram, E só que eles voltaram meio gordinhos, voltaram sem fome, eles não queriam comer nada, ficaram uns dias sem comer. E eu não vou falar o motivo disso, porque senão vai ser spoiler, obviamente. Então, é isso aí, esse é o conto, é o meu favorito. A verdade sobre o falecido Arthur Jermyn e sua família. Cara, isso daqui é muito brisado. É basicamente que assim, a família inteira dos Jermyn, eles eram considerados loucos porque um deles descobriu um lugar na África que tinha tipo uns macacos lá. Não sei se era macaco mesmo quem habitava lá ou se eram pessoas, mas tipo falavam que era tipo uns macacos. E tinha a deusa dos macacos. Tinham 2 deuses que criaram aquele lugar, essa era a lenda do lugar. 2 deuses, um marido e uma mulher, que eles criaram um lugar, a deusa morreu e ficou lá empalhada com um colar, não sei das quantos lá. E as pessoas que moravam naquele lugar, eles eram, tipo, adoravam aquela macaca. A família dos Jermyn, um deles procurou isso, aí achou e começaram a chamar ele de louco. Por algum motivo o pessoal ficou chamando ele de louco. Aí começa a contar, tipo, todas as gerações. Aí eram uns negócios meio pirado mesmo. Que eles, tipo, todos tinham uma aparência meio bruta. E um fugiu pra poder se casar com uma cigana, não sei das quantas. Aí ele morreu, aí voltou a mulher com o filho. Aí acontecia isso, aí se casava com uma outra pessoa, uma dançarina. Aí a dançarina, não sei o que acontecia, se ela morria, aí o cara voltava. Basicamente era essa história, começavam a falar que era amaldiçoada, porque sempre acontecia disso, de que era uma família rica. Aí alguém fugia, tinha filho, aí voltava. Era basicamente isso. E chamavam eles de loucos por causa desse troço de achar essa rainha macaca, essa deusa macaca aí, e ninguém achava, e começavam a achar que eles eram todos loucos. E é basicamente essa história do conto. Tem uma história muito louca nesse livro, que eu fico, velho... Tá. A Casa Abandonada, esse aqui foi o meu favorito. E ele é o maiorzão, eu acho. Narrador, porque sempre é narrador em primeira pessoa. Os contos do H.P. Lovecraft, pelo menos os que eu li até agora, todos o narrador tá em primeira pessoa. O narrador, em primeira pessoa, ele e o tio dele, eles, tipo, vivem... Não sei se eles vivem juntos ou vivem perto um do outro desde sempre. E perto da casa deles tinha uma casa que era abandonada, que, tipo, tinha uma lenda lá. Não uma lenda, mas, tipo... Começa a contar a história da casa e é basicamente todo mundo que ia nessa casa ou ficava louco ou então morria de alguma doença, que começou a ter muito problema porque muita gente tava morrendo e tinha... Sempre as pessoas que moravam ali ficavam falando que sentiam como se alguém estivesse sugando a energia dela. Alguns falavam que acordavam de noite e viam uma pessoa ali no quarto delas e eu ficava, meu Deus, e tipo... Eu ficaria, meu Deus do céu, estou indo embora agora desse lugar. Mas enfim, a pessoa morava lá porque geralmente era empregado, alguma coisa assim. E tinha que ficar lá. E as pessoas ficavam com muito pouco sangue. Aí você pensa, né? É você, se fosse você ouvindo agora, você ia falar... que legal, tem vampiro aqui nessa casa, né? Vamos embora. O narrador, quando ele era criança, ele e os amiguinhos dele sempre iam lá na casa. Tipo, todas as crianças iam lá na casa de vez em quando pra poder provar que eram corajosos. Só que eles sempre viam, tipo, uma figura de uma pessoa. Ninguém tinha coragem de ir no porão, porque eles viam uma pessoa lá, umas sombras, e falavam, não, que isso aí é sombra da árvore, isso aí é som de não sei o quê. Aí, quando o narrador fica mais velho, ele resolve ir investigar. Ele fala, tio, quero investigar. O tio dele também investigava bastante dessas coisas. Ele foi falando, então nós, vamos lá investigar. Aí eles vão e investigam. Acontece umas coisas loucas, não vou falar o que acontece. São esses os contos do livro. E, gente, eu não vou mentir. Eu esperava coisa mais de terror, porque falam que o H.P. Lovecraft, ele é o pai dos filmes de terror, quer dizer, depois do Edgar Allan Poe. E
Na verdade, eu achei bem mais ficção científica do que terror, esses livros, esses contos que ele escreveu. A bateria da câmera que eu tava usando, ela acabou. Aí eu vou ter que terminar de falar minha visão final pelo meu celular. Como eu tava falando, eu esperava... Tô matando uma criança, gente! Como eu disse, eu esperava bem mais um livro de terror, contos mais de terror. Os dois contos que eu mais gostei foi o do gato e o dos gatos e o da casa abandonada, como eu disse. E os outros eu achei muito mais ficção científica. E alguns eu acho que, tipo, parece que o cara começou a fumar maconha antes de escrever. Tipo, o do cara que fica tocando de noite e o do cara que se perde numa ilha, eu acho, tipo, muito perdido, sabe? Muito, tipo, meu Deus do céu, que nada a ver. Se você tá procurando um livro de terror, eu não aconselho esse. Não é muito de terror, mas se você gosta de terror, de ficção científica, de todas essas coisas aí, você pode ler. É um livro bom, só que, tipo, não é o que eu esperava, saca? Então, essa é a minha opinião. Eu esperava mais do livro. Eu não sei se esses são os contos mais de ficção científica, se vai ter alguns mais de terror ou se não, se ele é realmente assim. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, pra poder eu falar, pra você ter uma ideia, uma noção. Mas é isso, gente. Depois eu vou ler os outros, eu vou fazer os outros vídeos e eu vou falar o que eu acho dos próximos contos. Então um beijo, tchau!